Olá, hoje é sábado, 11 de agosto de 2025 e nessa edição a gente vai investigar uma coisa que, olha, acontece todo dia no balcão da farmácia. Aquele pedido do CPF para ganhar um desconto. A gente pensa que tá ganhando um descontinho ali na hora, né? Mas na verdade, talvez estejamos pagando com algo bem mais valioso que dinheiro, a nossa privacidade. É um ponto fundamental, sim. Vamos mostrar aqui, é a primeira parte da nossa investigação sobre isso. Como essa prática, que parece tão inofensiva, sabe, transformou o CPF numa ferramenta de rastreamento. Rastreamento. Exato. E isso acaba alimentando um mercado bilionário, colocando a saúde, os direitos dos consumidores numa situação bem delicada. Entendi. Então, as farmácias mudaram muito, né? Não são mais só aquele lugar para comprar remédio, um Band-Aid, viraram outra coisa, quase uns centros de coleta de dados. Basicamente, sim. É isso mesmo. Nas últimas décadas, elas se tornaram, assim, um elo muito forte entre o setor de saúde, o varejo e, claro, a publicidade digital. E o pedido do CPF? Bom, ele é a chave para destravar todo um sistema bem sofisticado de rastreamento do nosso comportamento como consumidor. Nossa, e como é que funciona essa engrenagem dos descontos, exatamente? Porque parece uma vantagem tão óbvia para o cliente, né? Mas pelo jeito tem mais coisa aí. Aquele descontão não é bem um presente, é isso? Frequentemente não é não. Investigações, e tem várias, apontam que muitos preços são inflados artificialmente. O tal do preço cheio, que tá lá na etiqueta, muitas vezes é irreal, sabe? Irreal como? Tipo, muito mais alto do que deveria? Isso. Aí, quando a pessoa fornece o CPF, ela recebe um desconto que parece ótimo, às vezes pela metade do valor. Só que quem não fornece o CPF, quem se recusa a dar o dado... paga o preço cheio, o inflado. Exato. Paga o preço de prateleira. Na prática, isso funciona como uma penalidade, né? Uma punição por querer proteger a própria privacidade. E explora a vulnerabilidade de quem precisa daquele produto, especialmente se for um medicamento de uso contínuo, por exemplo. Que coisa, hein? Quer dizer que quando eu compro, sei lá, um simples analgésico, eu posso estar, sem nem perceber direito, alimentando um perfil sobre minhas possíveis condições de saúde. Que tipo de informação eles coletam nesse processo todo? Sim, o vínculo é quase que compulsório, né? Acaba se acumulando um histórico de compras que, olha, pode passar de 15 anos. Isso revela detalhes sobre condições de saúde, uso de medicamentos, padrões de consumo, hábitos, coisas bem pessoais. São dados sensíveis, então. Exatamente. Estamos falando de dados sensíveis, sim. E o que acontece com esses dados? Ficam só lá, guardados nos sistemas da farmácia, quietinhos? Ah, quem dera! Longe disso. Esse acervo enorme de informações vira uma mercadoria, e bem valiosa. Mercadoria? Como assim? Empresas especializadas compram esses dados. Compram para quê? Para direcionar publicidade, baseada em inferência sobre o perfil de saúde, os hábitos de cada um de nós. Embora esse tipo de rastreamento seja comum na internet, a gente sabe, aqui a questão é bem mais grave, porque envolve dados de saúde, que deveriam ter uma proteção especial pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a nossa LGPD. Claro! E as autoridades? Os órgãos de controle, eles sabem disso? Estão fazendo alguma coisa? Sabem sim. Órgãos como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, já instauraram processos administrativos contra grandes redes. A Raia Drogasil SA, por exemplo, é uma delas. E o que aconteceu nesses processos? Determinaram ajustes na forma como coletam os dados, aplicaram medidas preventivas. Tem também o caso do Procon de Minas Gerais, que aplicou uma multa bem pesada, quase 8,5 milhões de reais, à Raia Drogasil, justamente por exigir o CPF para dar desconto. Nossa, 8,5 milhões. Pois é. E não para por aí. O Ministério Público Federal também abriu inquéritos para apurar se essa prática é abusiva e se existe mesmo o uso indevido desses dados para publicidade. Mas aí entra a questão do consentimento, né? Porque ao dar o CPF, a pessoa não está concordando com isso tudo. Eu mesma já dei meu CPF várias vezes. É aí que está um dos pontos mais críticos, sabe? A NPD e outros órgãos argumentam que esse consentimento, dificilmente pode ser considerado livre, como a LGPD exige. Por quê?
porque recusar o CPF muitas vezes significa perder dinheiro, ter um prejuízo financeiro considerável, especialmente se for um item essencial, um remédio caro. Faz sentido, você fica meio sem opção, né? Ou dá o dado ou paga bem mais caro. Exatamente. E some-se a isso a suspeita sobre essa artificialidade dos descontos que a gente falou e também a falta de clareza das redes sobre por quanto tempo esses dados ficam guardados, para que eles são usados exatamente. Tudo isso reforça as preocupações, né? Sobre a legalidade e até a ética dessa prática. Realmente, é um cenário bem complexo e que afeta a gente direto, né? No dia a dia, transforma uma simples ida à farmácia numa decisão sobre privacidade e sobre dados. Vamos continuar essa exploração em breve, né? Exato. Por agora, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem-vindos e bem-vindas de volta. Olha, agora nessa parte da nossa edição, a gente vai expandir um pouco o foco, né? Sair só das grandes redes para entender a dimensão real dessa coleta de dados nas farmácias. Vamos dar uma olhada em como as farmácias menores, as regionais, também entraram nessa, como funcionam essas plataformas de mídia de varejo, que é um termo que está surgindo aí, e também o papel dos programas de fidelidade dos laboratórios e, claro, o mais crucial, os impactos disso tudo na saúde pública. Queremos mostrar como essa prática assim cresceu e ficou bem mais sofisticada. Exato. E essa expansão ela traz riscos coletivos, né? Levanta questões bem sérias sobre a regulação, ou melhor, a falta dela. E também sobre a urgência de uma resposta coordenada, sabe? Entre a sociedade e o governo. E é interessante porque não são só as gigantes, como eu falei. A gente descobriu nas fontes que farmácias regionais, até aquelas menores, de bairro mesmo, estão pedindo o CPF. Muitas vezes usam tecnologia de terceiros, plataformas para organizar e, lucrar com esses dados. É o que o setor está chamando de mídia de varejo. Mídia de varejo? Isso, basicamente são espaços onde as farmácias vendem publicidade bem direcionada, né? Com base no que a gente compra. Temos exemplos como a Impulso, que é da Raia Drogasil, e a Pague Menos Ads. A Pague Menos, por exemplo, ela diz que associa 92% das vendas ao CPF. São mais de 20 milhões de clientes ativos. Nossa, 92% é muita coisa. Muita coisa. E em menos de um ano, se tornou um dos maiores anunciantes do setor farmacêutico. A Impulso também viu os anunciantes crescerem 40% só em 2024. Assim, é uma velocidade impressionante. E a coisa vai ficando mais sofisticada, né? Os laboratórios farmacêuticos também entraram nessa, com os programas de fidelidade deles. Eles não coletam só os dados dos pacientes, tipo, através dos descontos. Mas, segundo as fontes que a gente analisou, parece que rastreiam também quais médicos estão prescrevendo seus produtos. Muitas vezes por sistemas de cadastro que estão ligados a esses problemas, sabe? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, já deu alerta sobre isso. Ela disse que essa prática pode sim influenciar a prescrição médica, pode acabar colocando o marketing e o interesse comercial acima da necessidade clínica real do paciente. Nossa, isso é sério. É bem sério. A ANPD considera grave usar dados de saúde para publicidade sem um consentimento que seja genuinamente livre e informado. E isso pode levar a multas bem pesadas, viu? Até 50 milhões de reais. E a abordagem deles é ampla. Usam desde aquelas telas no caixa, sabe? Passam SMS sugerindo para a pessoa recomprar remédio, até anúncios em rede social, muitas vezes simulando um contato farmacêutico, mas que na verdade é tudo automático. Sim, é uma coisa meio robótica, né? Exato. E tem até uma proposta para incluir formalmente a publicidade na atividade econômica oficial das farmácias, lá na CNAE, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Essa variedade toda de métodos que a ANPD descreve, isso nos leva a uma ironia um pouco perversa que uma das fontes citou e que eu achei bem marcante. Não é só o seu CPF que vale ouro, é cada dor de cabeça, cada resfriado, cada receita que você já pegou. Forte essa frase. Porque o risco à saúde pública é muito concreto. A lógica deixa de ser a cura, né? Passa a ser o estímulo ao consumo contínuo. Exatamente. E esse direcionamento todo de anúncios pode acabar incentivando a automedicação, o que é perigoso, pode provocar interações medicamentosas que a pessoa nem imagina,
ou levar ao uso desnecessário, prolongado de certos produtos. Vira uma questão de segurança sanitária mesmo. Com certeza, e o cenário político em torno disso tudo, olha, é preocupante. Enquanto os processos, tipo multas, inquéritos, eles andam meio devagar, as empresas se adaptam muito rápido, refinam as técnicas. Sempre um passo à frente. Falta uma regulação mais firme, sabe? E fiscalização efetiva. A NPD argumenta que essa prática atual viola o princípio do consentimento livre, informado, e defende uma ação conjunta, envolvendo órgãos como o Ministério da Saúde, entidades de defesa do consumidor, talvez até buscando inspiração em modelos de outros países. O ponto central é que o modelo que a gente tem hoje, ele claramente favorece o lucro, né? Em detrimento do interesse público. E isso pode acentuar ainda mais as desigualdades que já existem. Fica essa reflexão no ar, né? Se a farmácia se consolida cada vez mais como esse ponto de coleta e venda de dados tão valiosos, como fica o futuro do aconselhamento farmacêutico imparcial? Aquele que deveria focar só na nossa saúde? É uma ótima pergunta. E como diz a fonte, e acho que vale sempre a gente reforçar isso, sua saúde não é mercadoria, sua privacidade menos ainda. Exatamente. Olha, os links para as fontes que a gente usou aqui nesta edição e também para outros artigos sobre o tema estão na descrição, tá? Muito obrigada pela companhia nesta exploração. Lembre-se que o podcast está no ar de segunda a sábado, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Até a próxima!